15 de março. Se você não é inscrito ainda no nosso canal, se inscreva, ative o sininho, divulgue esse trabalho, compartilhe com os outros, tá bom? Se você ainda não nos segue lá no Instagram e no Face, Padre Fábio de Abreu Lima, tá bom? Começamos a meditar o texto, Mateus capítulo 23, versículos de 1 a 12. Naquele tempo, Jesus falou para as multidões e aos seus discípulos e lhes disse: os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Por isso deveis fazer e observar tudo o que eles dizem. Mas não imiteis suas ações, pois eles falam e não praticam. Amarram pesados fardos e os colocam nos ombros dos outros, mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los, nem sequer com um dedo. Fazem todas as suas ações só para serem vistos pelos outros. Eles usam faixas largas com trechos da Escritura na testa e nos braços e põem na roupa longas franjas. Lugar de honra nos banquetes e dos primeiros lugares nas sinagogas. Gostam de ser cumprimentados nas praças públicas e de serem chamados de mestre. Quanto a vós, nunca vos deixei chamar de mestre, pois um só é vosso mestre e todos vós sois irmãos. Na terra não chameis a ninguém de pai, pois um só é vosso Pai, aquele que está nos céus. Não deixeis que vos chamem de guias, pois um só é vosso guia, Cristo. Pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Estamos diante de um conflito entre Jesus e os fariseus. Muitos desses conflitos vão aparecer no Evangelho. Mas os ensinamentos que Jesus oferece hoje são muito oportunos para esse tempo de Quaresma, que é um tempo de purificação, inclusive para purificar o nosso modo de pensar e de viver a nossa religiosidade, a nossa religião. Porque Jesus diz, a religião não pode ser algo somente exterior, de aparência, não pode ser algo que me faça pensar que sou maior que os outros porque pratico isto ou aquilo, me faça pensar que sou melhor, maior, sou mais preparado, ou sou mais santo, mais puro. Não se trata disso. Então Jesus diz, olha, escutem estes homens, porque eles têm autoridade para interpretar a lei de Moisés, mas não façam o que eles fazem. E vejam que aqui está um problema sério. Aquele que prega e não cumpre ou não leva a sério minimamente o que prega, Jesus diz, não é digno de ser olhado como um bom exemplo. Esse é um grande problema. Ser exemplo, ser testemunho para os outros. E Jesus então diz, olha, eles colocam fardos pesados para vocês levarem, mas eles mesmos não levam, não movem um dedo nessa direção. Então, não são exemplo. Escutem as palavras dele, mas quanto ao testemunho, não sigam. E Jesus disse ainda, eles fazem tudo só para serem vistos, é uma religião de exterioridade. Usam faixas largas com trechos da Escritura na testa, nos braços, e gostam de lugares de honra. Para onde vão, eles não aceitam ser um com os outros, eles querem ser os escolhidos, aqueles que aparecem em primeiro lugar, nas sinagogas ou em qualquer lugar. Então Jesus diz, olha, esta coisa está toda desmantelada. Este modo de conceber a religião está todo desmantelado. Pois bem, nós devemos pensar sobre isso, não é? Quem pensa em religião como fonte de privilégio deve repensar o seu modo de ver a fé, de viver a fé. Jesus está falando para os seus discípulos, observando e entrando em confronto, um confronto direto com aqueles líderes religiosos. Ele diz, olha, eles gostam de ser chamados de mestres, mas vocês, quanto a vocês, não aceitem ser chamados de mestre, porque um só é o mestre, que é o Cristo. E eles não acolhem o mestre por excelência, porque eles querem ser os mestres. Esta coisa está enganada, está errada. Não, Jesus continua, na terra não chameis a ninguém de pai, porque um só é o vosso Pai. E não deixeis que ninguém vos chame de guias.
quer dizer, vivam a fé de maneira profunda, sem procurar se sustentar nas exterioridades, porque as exterioridades passam e são pura ilusão. São pura ilusão. Pois bem, tem um caso que aconteceu com São Simão, um teólogo, um santo da igreja bizantina. Ele, escutando o seu mestre espiritual, que era um monge muito sábio, muito verdadeiro, acabou entrando em confronto com os bispos da sua região. E a pergunta que se fazia na época era: com quem está o Espírito Santo afinal? E aí a resposta de São Simão foi: como podem possuir o Espírito Santo aqueles que não vivem conforme o Espírito? Pois bem, é uma indagação, porque há um conflito muito grande entre ser fiel à sua consciência e à fé, em alguns momentos, ou ser fiel à instituição, se ela não estiver, de alguma maneira, agindo em conformidade com o Evangelho. O cardeal Newman era muito citado pelo Papa Bento XVI, porque o cardeal Newman tinha dito: quando venho a Roma decidir minhas coisas, decido escutando primeiro o Santo Padre. Depois, sozinho, no secreto da minha consciência, em oração com Deus, é que eu dou a última palavra sobre qualquer coisa. Escuto primeiro a igreja, mas a minha decisão é tomada assim. Muito interessante, porque o Santo Padre citava isso com muita humildade para dizer: de fato, é interessante que se decida escutando a última instância, o último juiz, que é a consciência. Os fariseus são chefes que se comportam como sepulcros caiados. São gente que se considera maior que os outros, que tem uma vida exemplar, diria assim, não é? Jesus se opõe a estes homens, porque ele é o sentido último da lei, não é? Jesus é o mestre por excelência, não é? É o magister em latim, não é? Só pode ensinar a lei quem conhece o seu sentido profundo, e somente Jesus conhece o sentido profundo da lei. Por isso ele é o verdadeiro mestre. Um só é o vosso mestre, o Cristo, o ungido do Pai. Pois bem, às vezes nós chamamos de Pai a pessoas que são bondosas, pessoas que se assemelham ao Pai do céu. É um pouco uma referência, não é? Jesus reza no Pai Nosso: Pai nosso que estás no céu, para dizer que o Pai por excelência é o Pai do céu. Porém, aqui encontraremos sempre pessoas bondosas que se comportam e de modo a nos revelar a paternidade e a bondade de Deus. E Jesus termina a sua reflexão de hoje dizendo o seguinte: o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. Quem se exaltar será humilhado. É claro que esse ensinamento coloca em crise os discípulos. Por quê? Porque eles não aceitam esta coisa de servir. No lava-pés, veja que os discípulos não aceitaram, os apóstolos não aceitaram que Jesus logo de primeiro lavasse os pés. Foi preciso uma catequese, porque logo que Jesus se abaixou e se ajoelhou para banhar os pés, houve uma reação imediata. Como o Senhor é o mestre, não pode lavar os nossos pés. Como não? Não é? Como não? Eu vim para servir e não para ser servido. Também, quando Jesus multiplicou os pães, mandou que a multidão sentasse, então o dono da casa se sentava enquanto o escravo servia. Então, se a multidão sentou, quem é que vai servir? Jesus disse: somos nós, eu e vocês, os apóstolos, nós viemos para servir. Isso coloca em crise também os apóstolos, porque estavam pensando a religião de um outro modo. Pois bem, hoje nós somos convidados a refazer o caminho e repensar, nós como lideranças, esse caminho de santidade, não é? Não é fácil
não é fácil viver a santidade. Mas é muito interessante pensar que se eu peço aos leigos que rezem, eu devo rezar mais. Se eu peço que sejam justos, eu devo ser mais justo. Se eu peço que sejam bondosos e caridosos, eu tenho que ser mais bondoso e caridoso ainda. Se eu peço que sejam santos, eu tenho que ser mais santo ainda. Porque não é só a minha palavra que deve levar as pessoas a Cristo, deve ser o meu modo de viver, deve ser a minha conduta. Isso deve levar a Cristo, o meu modo de ser. Que hoje, tanto eu como tantos pregadores do mundo inteiro, você que é coordenador de pastoral também, você que é pai de família, mãe de família, tem uma missão importante na sua casa, de ser não somente uma palavra segura, mas ser um exemplo seguro da vivência do Evangelho. Abençoe-vos Deus, que é todo-poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Tenham todos um ótimo dia, paz e bem.